Manas, eu admito que eu detesto mop. Não gosto de mop, eu não sei se é o mop da minha casa, que não é tão bom. A gente comprou isso super baratinho. Acabei de dar uma passada aqui no mercado rapidinho para comprar algumas coisas para fazer a janta. Tá muito cheiroso. Eu gosto de usar esse rosinho aqui também, tá? Eu espero que você esteja boa. Se você não tiver, confia, não sei que as coisas vão dar certo. Amiga, eu tô aqui no meu banheiro justamente pelo seguinte motivo. Vou tacar uma água sanitária aqui nele. Eu tenho que te contar algumas coisas e atualizar você. Amiga, eu estou com celulite facial. Isso é muito sério. Não é uma brincadeira. Tô fazendo tratamento para celulite e justamente por causa disso, tô tomando antibiótico forte, aquela coisa toda, tive que fazer repouso. E aí, amiga, o que acontece? A minha casa ficou uma zona nesses dias por causa desse repouso, né? E aí, amiga, agora eu vou dar um jeito nela. Eu ainda estou de repouso, mas assim, do jeito que tá, não dá pra ficar. Então eu já vou tacar uma água sanitária aqui no banheiro. Vou dar uma melhorada aqui nas coisas, porque assim, tá demais. E assim, chega uma hora que vai dando incômodo. Parece que você não consegue melhorar. Eu não sei você, mas a sensação que eu tenho é que a gente não consegue melhorar se a gente estiver num ambiente completamente desorganizado. Então eu vou ativar o meu modo marinette e vambora, né? Outra coisa, gente, é que simplesmente a minha gata passou mal a noite inteira. Então ela vomitou e fez cocô assim a noite inteira. E muito disso no meu quarto. Então eu tenho que limpar aqui, desinfetar o meu quarto todo. Estou botando roupa pra lavar também. Assim, é muita coisa pra fazer, graças a Deus, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E bora torcer pra gente conseguir fazer isso sem de alguma maneira, coisar o meu gosto. Manas, eu tirei essas roupas aqui da corda. E assim, eu não troco esse cheiro aqui por nada. Eu uso Downy. Mas pra mim, eu gosto muito do rosa ou do azul. Só esses dois. Pra mim, só esses dois prestam. O azul, ele fica com um cheiro, gente, tão forte. E eu prefiro o cheiro do rosa. Mas o cheiro do azul, ele fica tão forte na roupa que parece que passou perfume na roupa, assim. Não troco de jeito nenhum. Eu admito que eu já tô com preguiça. Mas bora pra cima. Acabei de arrumar minha cama. Limpei tudo aqui embaixo da cama que tava com, né, o que eu falei, né, que a minha gatinha passou mal, vômito e tal. Agora eu também ajeitei minha penteadeira e agora eu vou passar um pano aqui no quarto. E, gente, olha, tem coisa que só acontece com a gente. Eu tô com 3 ventiladores dentro do meu quarto. Juro pra vocês, vou mostrar. Literalmente 3 ventiladores. Esse aqui é o nosso favorito. E ele deu ruim. A gente levou pra consertar. Aí a gente tinha 2, né? Esse aqui e esse aqui, que era o lá de baixo. Aí um deles quebrou. Aí a gente comprou aquele ali. Aí o namorado da minha sogra foi e levou pra consertar. E a gente ficou com os 3 funcionando. Só que esse aqui parou de novo. Simplesmente parou. E é justamente o nosso favorito, porque ele é muito silencioso. Esse aqui a gente comprou quando casou. Então ele tem 10 anos. 10 anos, né? E tal. Então, os outros são da Mondial, são bons também. Só que esse pequenininho novo que a gente comprou, ele não é silencioso. Ele faz muito barulho. Muito mesmo. E aí, um abandonou a gente na madrugada de ontem. Aí o outro eu subi com ele. Só que o meu marido ficou muito incomodado com o barulho, porque assim, você bota ele no mais leve, é um som que parece que vai, tipo assim, voar a casa toda. E aí ele subiu da sala e agora eu tenho que descer esse barulhando pra sala, né?
e guardar aquele ali pra gente ver o que dá pra ser feito. Por quê? Já é a segunda vez, né, em 2 meses que a gente leva ele pra consertar. Ele já deu esse probleminha de novo, e aí o moço disse que não tinha nada, não tinha nenhum defeito, ele simplesmente não tá querendo funcionar. Uma pena, porque assim, a estrutura dele, né, ele é mais forte que o outro, e a estrutura do ventilador em si é muito boa. Uma pena, né? Mas é sempre assim, sempre em época de calor que essas coisas acontecem. Nunca acontece no frio, sempre no calor. O chuveiro, né, amiga? Nunca queima quando tá calor, só queima quando tá frio. Manas, eu admito que eu detesto mop. Detesto. Não sei se é porque o mop daqui de casa não é tão legal. Não seca tão bem. Mas acabei de passar a mop aqui no meu quarto. E eu achei muito xixi. Xixizinho, micro xixizinhos dela. Ela realmente tá bem mal. E aí, o que acontece? Como não é indicado se você tem bichinho pet, você passar pano, tipo assim, aquele panão na casa toda, com o mesmo pano que você tirou ali o xixi, porque o bichinho entende que todos os lugares ali são lugares pra ele fazer as necessidades dele. Mas ela não é assim. Mas como ela está passando mal, eu sei que mesmo fazendo isso que eu tô fazendo não vai adiantar muita coisa. Mas também pra não ficar cheiro, porque, gente, o cheiro me incomoda demais. Então eu vou passar um outro pano, eu fiz um outro balde, ó. O mop tá aqui, mas eu fiz um outro balde que tá ali do lado do cesto pra passar aqui no meu quarto e não ficar com cheiro, nenhum cheiro de bicho. Porque assim, eu amo minha gata, mas eu detesto o cheiro de bicho, gente. Não gosto de cheiro de bicho. Me irrita, me incomoda demais. Eu acabei de lavar o banheiro e eu nem consegui gravar pra vocês que meu telefone simplesmente descarregou. E aí eu tô pensando aqui que eu queria comer uma coisa diferente. Porque eu acho que eu mereço uma coisa diferente. Eu tava querendo um Maczinho. Na verdade, eu queria uma lasanha. Mas assim, o Maczinho também ia funcionar muito. Mas vocês acreditam que eu não tô conseguindo abrir muita boca? Eu só consigo assim, ó. Só até aqui. Então, tipo, pra comer tem que ser em pedacinhos pequenininhos. Então eu teria que picar um Maczinho. Aí é demais, né? Amiga, ó. Mais que merecido. Acabei de dar uma passada aqui no mercado rapidinho para comprar algumas coisas para fazer a janta. Eu consegui terminar de arrumar a casa, ajeitar a casa toda, graças a Deus. E aí eu aproveitei para ir na rua resolver algumas questões e aproveitei também para gravar conteúdo para vocês, por isso que eu tô toda maquiada. E aí vai aparecer para vocês lá no Tix. Mas agora eu vou pra casa e vou aproveitar pra descansar um pouquinho, gente. Eu juro que eu tenho que fazer repouso e eu ainda não me liguei nisso, sabe? Ainda não tô levando a sério. Manos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu dei até essa dica lá na rede vizinha recente. Eu vou mostrar pra vocês lá em cima. Um óleo que, tipo assim, está salvando o meu cabelo. Já tem um tempo, mas principalmente depois que eu fiz as luzes, que é o óleo da Inoar. Amiga, pensa no óleo bom, eu tô falando do óleo de argan. Eu tenho esse catrifinho daqui também, mas o de argan, ele é assim, top 1 toda a vida, sabe? Ele é um óleo muito, muito bom. Se você não conhece, procure conhecer. Ele é um óleo maravilhoso. Se você quiser o link, depois você me pede aqui nos comentários que eu te mando também. Porque ele é um óleo muito bom. E ele é um óleo extremamente nutritivo, assim, sabe? Ele salva muito o meu cabelo, principalmente as pontas, né? As pontas do nosso cabelo é a parte mais antiga. Ponto. Então, ela tem essa tendência a ser a parte mais enfraquecida do cabelo. Mas, amiga, eu te juro, cadê o copo, gente? Eu te juro que esse óleo da Inoar, ele devolve uma vida pro cabelo, sabe? Traz um regozijo, assim, surreal. Pausa pra coquinha. Admito que eu não sou tão chegada a coca, não, mas ultimamente eu tenho ficado assim, sabe? Se eu puder tomar todo dia, eu tenho tomado todo dia. E eu admito que não tá sendo a zero açúcar, não. Eu tomava muito zero açúcar. Mas eu tenho achado a zero açúcar com gosto muito doce. Vai entender. Aqui. Um brinde a nós. Cheers! Mas aí fica a diquinha pra vocês.
Eu quero ver, gente, se no próximo vlog eu trago um dia de cuidados, né? Eu até coloquei aqui no... Como é que se chama aqui, gente, nos vídeos curtos daqui? Não lembro como é que se chama os vídeos curtos daqui do YouTube, mas eu coloquei shorts. Isso, coloquei no shorts todos os meus cuidados pré-viagem, né, pra carnaval. Mas eu quero ver se eu faço um vídeo aqui completão, mostrando pra vocês tudo que eu faço pra cuidar do cabelo, da sobrancelha, como uma dondoca sem verba, sabe? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que, assim, se eu pudesse, eu viveria toda semana no salão, mas não é financeiramente viável pra mim. Então eu me viro muito sozinha. Eu faço minha progressiva sozinha, minha unha sozinha, minha sobrancelha sozinha. Agora eu tô com esse negócio de extensão de cílios. Faço sozinha. Todos os rolês eu faço sozinha. Então eu quero ver se eu gravo pra vocês mais disso, pra conseguir trazer aí e você manter essa sua manutenção da sua beleza em casa com baixo custo também. Manas, ó, o Downy que eu falei é esse aqui. Ele fica muito cheiroso. Eu gosto de usar esse rosinha aqui também. Mas esse aqui eu acho que é o que mais fica cheiroso, assim, exalando. E aí eu tirei agora a roupa da máquina correndo porque tá com cheiro de fuligem. Mas eu ainda não vou botar mais roupa na corda porque eu quero fazer o meu cesto hoje. Hoje, porque ele tava assim cheio, sabe? E aproveitar que tá um tempo bom de mormaço, que as roupas estão secando rápido. Então eu vou deixar no varalzinho de pé. Vou tirar o que já tá lá. E bora cuidar. Uma amiga me indicou, uma amiga não, minha prima, colocar junto com o sabão o Cif, porque ele ajuda a limpar, sabe? Eu gosto de botar principalmente na roupa branca. Tô gostando, né? Comecei recente. Outra dica pra quem tem, assim, vestido em casa muito peludo, como é o meu caso, esse vestido aqui fica inteiro de pelo. É colocar, gente, junto da roupa, uma esponja. Óbvio que você pega uma esponja nova. E aí você bota a esponja junto da roupa. E a esponja fica com todo o pelo. Então é uma ótima opção. Janta pronta. E hoje eu só comi besteira, vocês viram? Mas daqui a pouco eu vou jantar. Tô esperando o grande querido chegar e também a fome chegar junto com ele, né? Porque só comi besteira. Manas, eu tô querendo finalizar esse vídeo, mas antes disso eu queria trazer uma reflexão pra você, que é uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração hoje. O que acontece? Quando eu perdi meu bebê, naquela semana em específico, eu pedi para que Deus me desse uma resposta. E não era uma resposta em relação ao que tinha acontecido. Eu queria uma resposta do que viria pra frente.
né? O que aconteceria? Se você não me segue nas minhas redes sociais, me segue lá no Dating, me segue lá no Chicks, onde eu falo justamente, né, vocês veem as coisas acontecendo ali em tempos reais, e lá eu tenho um destaque falando sobre o meu testemunho, onde Deus tinha me prometido algo, Deus tinha me prometido essa gestação, Deus tinha me prometido um filho, na verdade, né? E eu achava que seria nessa gestação. E o que acontece? Eu queria muito uma resposta da parte do Senhor, muito, do que iria acontecer pra frente. Porque como eu achava que esse filho viria nessa gestação, eu realmente queria uma resposta. E eu achava que Deus tinha que me dar uma resposta. Naquele dia em específico, eu abri uma Bíblia que não era minha. Eu jurei que eu tinha marcado na minha Bíblia, depois que eu me lembrei que eu abri numa Bíblia que não era minha. E eu abri, assim, o texto no aleatório. E Deus trouxe, mais uma vez, uma passagem que Deus sempre traz pra mim. Do nada, assim, quando eu abro a Bíblia, sempre cai nessa mesma passagem. Que é a passagem da mulher do fluxo de sangue. E eu não entendia. E hoje, Deus, como perfeito como ele vai se revelando. Por que Deus vai se revelando aos poucos, progressivamente? Meu pastor, ele fala muito isso. Deus se revela progressivamente. E eu acredito que é porque a gente não consegue entender as coisas no momento em que a gente está vivendo. A gente precisa passar, respirar, entender. A dor precisa doer. E ela precisa parar de doer. E você precisa aprender a lidar com ela para que as coisas comecem a fazer sentido, né? E o tempo de Deus, ele não é o meu e nem o seu. E aí, pra você que não é cristã, pra você que não sabe sobre essa passagem, ela conta a seguinte situação. Uma mulher, ela vivia com um problema de uma hemorragia há 12 anos. E ela tava ali vivendo aquela situação, ela já tinha gasto tudo que ela tinha. Ela já tinha perdido tudo. Ela perdeu emprego, casa, bens, tudo. Por quê? Porque ela tava tentando se tratar há anos desse problema, desse mal. Pra você que não entende nada de Bíblia, basicamente, naquela época, nós mulheres, quando a gente estava sangrando, né, quando a gente estava nessa época que, né, fatídica do mês, era como se a gente estivesse impura. Então era um momento da gente de se distanciar, era um momento em que a gente não podia ter contato com outras pessoas. Então você imagina você viver dessa maneira, como uma pessoa impura durante 12 anos, não ter família, marido, ninguém pra ficar do seu lado, porque todo mundo vai se afastar de você, porque é considerado algo impuro. Então essa mulher durante 12 anos ela fez tudo que pôde, procurou médicos, mas ninguém dava solução para o problema dela. Até que um dia ela ouviu falar que Jesus estaria passando naquela cidade em específico, que era o lugar onde ela estava. E o interessante é que quando Jesus passa naquela cidade, tem uma coisa engraçada acontecendo. Todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo vai atrás de Jesus. E por que as pessoas vão atrás de Jesus naquele momento? Não porque eles queriam quem Jesus era, mas o que Jesus podia fazer. Já corria o boato na boca miúda que Jesus operava milagres. Ele fazia cego enxergar, ele fazia paralítico andar, ele fazia o leproso ser curado, ele fazia milagres. Então, as pessoas estavam indo até Jesus pelos milagres. Elas queriam milagres, elas queriam cura, né, dos seus problemas físicos, da alma, né? E aí, essa mulher, ela também queria a mesma coisa que essa galera, só que ela tinha um ponto que era diferente. O ponto dela é que ela cria em Jesus. E ela não só cria porque ela sabia, mas ela disse o seguinte, e esse seguinte fez toda a diferença. Ela diz o seguinte: se eu somente tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E é interessante porque naquele momento Jesus está passando naquela cidade e a gente em cima de Jesus o tempo todo mundo tocando Jesus, todo mundo querendo que Jesus fosse na sua casa para curar um primo, um amigo, um pai, um tio, alguém. E Jesus simplesmente naquela loucura toda, ele vira e fala assim: calma aí, para tudo que alguém me tocou. E aí, eu não lembro se é Pedro que fala exatamente assim: Senhor, pelo amor de Deus, olha, eu sei que o Senhor é filho de Deus, mas assim, olha aqui, não tem como, tá todo mundo te tocando. Todo mundo aqui tá querendo tocar no Senhor. E ele falou assim: não. Eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E ele pergunta: quem foi que me tocou nessa hora, meu amor? Não teve um justo pra falar nada. Todo mundo ficou quieto. Todo mundo tava tocando, mas todo mundo ficou quieto. E a mulher falou: fui eu que toquei o Senhor.
E ela falou, porque eu acreditei que se eu tocasse somente na orla das tuas vestes, eu seria curada. E ela foi curada. E eu não conseguia entender naquele momento o que Deus estava querendo falar comigo. Porque eu falei, o que isso tem a ver com o momento que eu tô passando? O que isso tem a ver com o que eu tô vivendo? E assim, amigas, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, se você não me acompanha, que eu de paraquedas aqui nesse daily agora, é o seguinte, durante 7 anos, eu tô casada, vai fazer 10. Durante 7 anos do meu casamento, eu não tomei nenhuma medicação contraceptiva. E durante esses 7 anos, o meu corpo disse pra mim, durante várias vezes, que eu não podia gerar filhos, que eu não podia gerar. E eu, durante muito tempo, eu acreditei nisso. E eu procurei médico, procurei saber, e não tinha nada que explicasse. Porém, todavia, entretanto, no ano passado, no ano retrasado, no caso, Deus revelou a mim que Ele me daria filhos. E que não importaria o que os médicos dissessem, porque Ele faria. 1 ano e 2 dias depois, eu descobri que eu estava grávida. E, pra mim foi um momento de festa. Mas o que eu quero dizer pra você não é sobre essa gestação. Porque você vai falar assim, nossa, mas por que você tá testemunhando uma gestação que você perdeu? Não. O que eu quero testemunhar com você é que desde o momento em que Deus revelou a mim que Ele me daria filhos, o meu corpo podia dizer o que Ele quisesse. Eu cria que Deus iria fazer. E Deus fez naquele momento. E eu acredito que Ele pode fazer de novo. Mas o que eu quero te dizer é, quando você crê num Deus que é totalmente poderoso para cumprir aquilo que Ele decretou sobre a sua vida, mas principalmente para fazer a transformação necessária para você, na sua vida, na sua família, na sua casa, nas suas finanças, na sua vida espiritual principalmente, as coisas acontecem. Basta você crer somente, porque o mínimo movimento que você fizer e você tocar na orla das vestes desse mesmo Cristo, eu posso te dizer que você vai ver o impossível acontecer. Aquilo que todo mundo disse que não iria acontecer. Aquilo que todo mundo disse que era impossível acontecer na tua vida. Se você crer somente nesse Deus, você vai ver acontecer infinitamente mais. É isso, mana. Eu espero que você possa descansar no Senhor hoje, assim como eu tenho descansado nele. Eu não vou dizer pra você que tem sido um processo fácil. Não tem. Mas eu posso te garantir que vale a pena. No fim, tudo vale a pena com Jesus. É isso. Beijos. Até o próximo vlog.